Olá, bem-vindos ao nosso novo vídeo de hoje. Dino e Loirão, a briga tá feia, gente do céu. E eu tô até de vermelho aqui, porque o Loirão tá dando uma surra no pessoal, né? A briga tá ficando muito feia aí, o negócio tá pegando fogo mesmo, né? Tá pegando fogo, a briga tá feia aí, tá? Então vamos ao vídeo de hoje. E vamos aos vídeos de hoje, o que que a gente tem aqui, né? A gente também tem uma live hoje na quarta-feira, hoje à noite, tá errado aqui, na quarta, a gente tem uma live com a Ana Maria Oliso na quarta-feira e hoje à noite, na terça-feira, tem com o professor Ergon, tá? Eu troquei a data ali. Hoje é com o Ergon e quarta com a Ana Maria Oliso, as nossas lives, e mais os vídeos que a gente tem colocado aí, envio de tropas dos Estados Unidos do Brasil, o que que tá acontecendo, né? E urgente as situações mundiais aí que está acontecendo com a pressão do Loirão sobre os Estados Unidos. Mas a briga, como eu falei, tá feia mesmo, né? Tá feia. Parece que o Loirão tá dando uma surra em certo governante aqui no Brasil. A briga tá feia, gente, né? Tirem suas conclusões. Por isso que eu tô de vermelho aqui agora, porque tô torcendo para que tudo isso termine da maneira mais rápida possível, né? Ali é a turma deles brigando para valer. Mas eu quero falar sobre agora aconteceu a Lei Magnitsky, que foi decretada pelo Estados Unidos, né? E aconteceu que o Dino, então, proibiu os bancos a obedecerem à Lei Magnitsky. O que acontece? O Dino proibiu obedecer. E aí a gente vê, nos Estados Unidos foi informado sobre a decisão do Dino, que barra leis estrangeiras, e isso causou imediatamente uma resposta muito próxima da embaixada americana no Brasil. Então a embaixada dos Estados Unidos do Brasil chama o Mora de tóxico, assim eles falam, né? Será que eles estariam errados? Aqui está, de fato, o print da Embaixada do Brasil. Ela diz assim: Ali é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele. Já cidadãos de outros países devem agir com cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções, tá? Então, aqui fala claramente a embaixada dos Estados Unidos no Brasil que ele, além de ser tóxico, está proibido qualquer pessoa se aproximar dos seus meios comerciais, bancos, negócios ou algo parecido, sob pena de serem sancionados também. Né? Então, fala agora que os bancos, com isso, né, poderão sofrer uma grande retaliação, porque os bancos, eles se obedecerem à lei do Dino, né, se os bancos obedecerem aquilo que o Dino manda, eles sofrerão multas pesadíssimas que vêm dos Estados Unidos. Já aconteceu de algum banco estrangeiro ter multas, como o banco BNP, um banco da Rússia também sofreu sanções e foram multas milionárias, bilionárias, e a principal delas é a exclusão desse banco do sistema financeiro internacional, que é o que gere todos os bancos. Então, sem acesso às cotações de câmbio, dólar e negociações estrangeiras, o banco tem uma forte tendência de ir à falência. Então, conforme mesmo foi falado, né, o advogado Cicchini, Jeffrey Cicchini, ele falou assim que, segundo o advogado Jeffrey Cicchini, para tirar dinheiro de alguns bancos que estão sendo sancionados, se caso eles cumprirem a decisão do Dino e não da Magnitsky, pois eles sofrerão penas tão pesadas que não terão condições de se manter. Um deles é o Banco do Brasil e outro são os bancos estaduais, a Caixa e especialmente do Brasil, né? Então, Jeffrey Cicchini, que é um advogado que está falando aí na internet, fala que é aconselhável a pessoa não ter muitos investimentos nesses bancos que serão sancionados, né? Porque os bancos correm o risco de perder toda a sua negociação estrangeira e ter até que fechar e não ter dinheiro para pagar os seus correntistas, né? E eu não sei se chega a tanto, mas cada um decide como puder. O mais ideal, o mais lógico seria dividir dinheiro entre vários bancos, inclusive bancos particulares, que provavelmente não serão sancionados, como o Itaú Santander, Caixa, eu não sei, não podemos fazer uma afirmação nenhuma nesse sentido, mas a coisa está muito feia para todo o Brasil, então todo o Brasil será, de alguma maneira, terá reflexo dessa sanção que os bancos levarão por obedecerem o Dino e não obedecerem a lei Magnitsky americana, né?
Vamos ver agora o que está acontecendo aqui. Vamos mais um post que eu tenho aqui para vocês. Eu quero também colocar esse aqui para vocês do Alan dos Santos, que ele disse: em breve o ST irá decidir sobre confiscar o dinheiro de toda a nação, diz o Alan dos Santos. Eles têm esse poder. Quem está assinando é o próprio ministro Flávio, que é o relator. E ele fala que, de alguma maneira, assim fala o Alan dos Santos, eles estão pensando, né, pensando em confiscar dinheiro e poupança e uma série de coisas, né? Eu não acredito que isso vai acontecer. É apenas um post dado pelo Alan dos Santos, mas tem algum fundo de verdade, porque as ameaças que estão acontecendo para os correntistas e para os brasileiros, elas são maiores a cada dia, né, as ameaças. Então, vamos ver mais essa também. O Mora, em entrevista ao Washington Post, não existe a possibilidade de recuar nem um milímetro, diz esse, mostrando a sua força sobre as sanções a ele impostas ao Loirão. Então ele não vai recuar um milímetro, conforme ele. E tem algumas notícias que falam que o Loirão está exigindo a renúncia de todo o ST e tal, mas isso ainda não está confirmado, né? Esse assunto é antigo, bastante antigo. Ele gostaria que houvesse a renúncia, mas não foi confirmado. Então, mais uma Magnitsky que estão falando também que a seção 301 é uma outra investigação que está em andamento, mas que ninguém está comentando. O escritório comercial dos Estados Unidos anunciou o início da seção 301 contra o Brasil. Isso significa que é uma seção americana, uma espécie de lei que avalia as boas práticas comerciais ou a deslealdade que iriam prejudicar empresas, trabalhadores e acionistas americanos. Ou seja, se alguma decisão brasileira atender e prejudicar trabalhadores americanos, acionistas americanos, eles têm o potencial de vir em cima de quem causou esse prejuízo e cobrar judicialmente os prejuízos a essas pessoas. Então tem um potencial muito grande de ser um estouro gigante, né? Um escândalo mundial sem precedentes. Então os caras americanos vão mexer na Operação Lava Jato, com as operações da Petrobras, da Odebrecht, que foram negociadas na Bolsa Americana. Na prática, essa seção 301 conclui que se houver prejuízo a investidores americanos e com autoridades brasileiras, eles vão botar lei Magnitsky para atingir ministros e outras figuras. Então o Loirão está disposto sim a ajudar o Brasil a se livrar da canhota, mas cabe à direita colocar a mão na massa para aproveitar essas oportunidades, né? E fala também o Eduardo Capitão, diz que o exemplo de bancos multados por desrespeitarem sanções dos Estados Unidos, né? Muitos bancos foram multados com dívidas gigantes. E Temer defende o que o Mora e diz que a decisão de Dino é muito adequada. Então a gente vê que todos eles que estão defendendo o Dino e o Mora serão sancionados, né? Serão sancionados. Então eles vão fazer essa sanção muito extensiva a todos os brasileiros e todos os parlamentares. E o Mora disse que o ST é como que um seguro contra a autocracia, né? Então, mas ao mesmo tempo que eles falam com essa narrativa falsa que não tem valor nenhum, o Barro já perdeu sua mansão de 22 milhões de reais em Fort Biscayne, na Flórida, 22 milhões de reais, o condomínio lá era 15 mil reais por mês. E Loirão, enquanto isso, está mandando suas tropas para o Brasil, para as fronteiras, para que seja feita a limpeza do narcopó e das gangues do mal, né? Muitos aviões militares americanos desembarcando aqui e estão fazendo ações concretas nas fronteiras para a limpeza do Brasil, né? Concreta mesmo. Então, também 2 aviões americanos pousaram no Rio de Janeiro, no aeroporto do Rio de Janeiro, nesse domingo. O aeroporto ficou fechado por um certo tempo para eles desembarcarem esses grandes aviões. E Loirão também cita Brasília como uma capital violenta e anuncia uma intervenção em Washington. Aqui eu tinha um outro vídeo falado sobre a comparação dos aviões, né, do Globemaster C-17 que pousou no Brasil com os antigos Hércules, que já eram muito grandes. Imagina ver o tamanho do bicho aí, né? E vários soldados, eles falam 4 mil soldados, mas são mais de 50 mil soldados que estão sendo enviados para o Brasil, para a América Latina, além do que a ordem de abate para os aviões do narcopó que estão acontecendo ali. Então, a coisa está ficando muito forte e também no Brasil, movimentações muito fortes ali no Nordeste, Pernambuco, Maranhão, Imperatriz, transporte de tanques e tropas como nunca a gente viu antes.
Então, estamos vendo ações muito estranhas acontecendo no mundo todo. O Loirão está fazendo a sua vez, né? Está fazendo, enfim, atuando assim fortemente no Brasil. Os togados vão ter que, de alguma maneira, se eles bancarem os fortes aí, eles vão levar a pior e vão arrastar junto todo o Brasil. Então, o Brasil está à beira de ser, digamos, da falência com a quebra desses bancos que serão sancionados e também com uma série de restrições ao Brasil que vai haver. Existe a possibilidade também de o Brasil ser sancionado de uma maneira geral com o impedimento do GPS ou de outras companhias americanas que têm acesso, como na internet, como companhias que são filiais americanas no Brasil. Então é possível que tudo aconteça, não é confirmado, mas as sanções americanas elas irão aumentar gradativamente cada vez mais. Então agora primeiro foi o Ali sancionado, depois a mulher dele. Agora serão os demais togados, o Dino e outros mais. Depois serão os presidentes do Senado e da Câmara, que serão sancionados com a Lei Magnitsky também. E depois virão todos os colaboradores que colaboraram com eles, que aí também os demais políticos e parlamentares que serão sancionados e perderão seus bens e não terão seus vistos. Ele também sancionou o Alexandre Padilha, a mulher do Alexandre Padilha, que já estava com visto, não tem mais visto para os Estados Unidos. A família do ministro da Saúde também foi sancionada. Então as coisas vão aumentar cada vez mais. Então eu espero que vocês acompanhem o nosso canal aqui de pertinho, que a gente vai falar desses assuntos aí bem fortes. Sim, a briga tá feia, mas a gente já sabe quem vai vencer, né? O Brasil não tem condições de bancar, de peitar os grandes organismos internacionais, não há como, né? E lembrando também, dentro daquela nossa filosofia que eu já falei há tanto tempo, que existe um grande teatro nisso tudo, que isso é um jogo de cartas marcadas, já tá tudo certo, e o fato deles estarem assim ousados e demonstrando essa força é só uma maneira de legitimar as ações americanas que virão no Brasil para os próximos tempos. Ações militares onde eles vão conseguir fazer a limpeza de todas essas gangues do narcopó e também de políticos que trabalham para a escuridão, para a sombra. Então, assim, mais uma vez, os Estados Unidos será o controlador do mundo e nós, como nação brasileira, nós seremos sujeitos, sim, às sanções americanas e o Brasil e a América, como diz, Make America Great Again. Ele quer dizer, faça toda a América magnífica, grande de novo, né? A América do Norte, a do Sul e a Central. Então, tudo será um grande bloco do bem, onde nós não teremos futuramente essas restrições tarifárias e outras coisas mais. Mas para isso é preciso a retirada do mal. Então nós estamos trabalhando em fases. A fase número 1 é a fase de exposição do mal. Fase número 2, a sanção e penalidade dos seres que são ligados ao maligno, né? E número 3 em diante, a retirada de todos eles e a colocação de um novo regime de governo, de estabilidade financeira, econômica e militar no Brasil, com o apoio da América, dos Estados Unidos, que virão aqui para fazer a limpeza e começar um regime diferenciado, onde todos serão beneficiados com os grandes benefícios que virão com essa proximidade dos Estados Unidos e com a distância de outros países, como no caso lá, países comunistas, né? E o Brasil não será comunista, nós não teremos civil, nós não teremos nem uma aproximação comunista no Brasil e todos esses que tentam fazer aproximação comunista serão retirados com toda a certeza, não tenho dúvidas. É só uma questão de tempo, mas antes eles têm que se expor para que todos vejam mesmo tudo que foi feito para eles, tá? Gente, eu peço que vocês acompanhem nosso canal, quem puder dar uma força aqui, a gente agradece, né? E vamos acompanhar direto, hoje tem notícias do momento, mais uma série de vídeos aí. Um grande abraço, a luz venceu aí, tá? Compartilhe, a gente se vê daqui a pouquinho nos próximos vídeos, tchau!